Boa noite. Boa noite. Igreja em busca da paz. Reportagem mostra atitudes do Papa Francisco para evitar consequências da guerra. Reações diferentes de famílias afetadas pela violência no Brasil e na França. CNBB faz prestação de contas. 70 projetos sociais podem ser beneficiados com a Coleta Nacional da Solidariedade. Diocese de Santos abre ano jubilar em comemoração aos 100 anos de criação. Segurança viária. Em compromisso com a ONU, o Brasil reduz óbitos por acidentes de trânsito. Sancionada a lei que estabelece corte gradual no repasse de recursos a municípios brasileiros. Nossa equipe mostra a história da profissão que existe há mais de 170 anos. Na última reportagem sobre a Fazenda da Esperança... Acolhimento que ajuda na transformação espiritual dos acolhidos. E você conhece o famoso bolinho caipira? Nossa equipe mostra o alimento que é tradição no Vale do Paraíba. O Canção Nova Notícias começou! Atitudes em prol da paz podem transformar realidades. Desde o início do conflito entre Rússia e Ucrânia, o Papa Francisco demonstra preocupação com as consequências da guerra. Hoje pela manhã, Francisco recebeu na Casa Santa Marta a delegação do Patriarcado Ecumênico de Constantinopla. Um dos assuntos tratados com a delegação foi a guerra na Ucrânia. O Papa Francisco agradeceu a presença de todos e saudou de modo especial o patriarca Bartolomeu. Em seu discurso, enfatizou que a unidade é um dom do Espírito Santo. Acredita que os cristãos crescerão em comunhão mútua e ajudarão o mundo marcado por divisões e discórdias. A ausência da paz é uma preocupação, especialmente na Ucrânia. Nesta semana, o Santo Padre também recebeu um grupo de 18 mulheres, esposas de diplomatas em missão pelo mundo, e elas agradeceram a oportunidade de estar com o pontífice. Com simpatia, o Papa lembrou que aprendeu ucraniano ainda na infância e ressaltou que a guerra é sempre uma derrota. O Papa sempre deixou claro que as guerras são desastres totais para os povos. Os esforços do pontífice pela paz se mantêm desde o início do conflito. Ao final das audiências, Francisco sempre faz questão de pedir orações pela martirizada Ucrânia. Além dos apelos, o Santo Padre tem gestos concretos. Pela sexta vez, o cardeal Konrad Krajewski, esmoleiro do Papa, está na Ucrânia para levar ajuda às pessoas. Desta vez, o religioso passou por áreas inundadas após a destruição da barragem de Nova Kakhovka, no sul da Ucrânia. Krajewski auxiliou voluntários a descarregar camas e entregou remédios e alimentos para pessoas necessitadas. A morte de 3 adolescentes nos últimos dias provocou um contraste de reações no Brasil e na França. No país europeu, as reações foram marcadas por violência e revolta. Por aqui, a resposta de quem perdeu a filha de forma parecida, o perdão e a misericórdia. O jovem francês Nael, a jovem brasileira Caroline. Os dois tinham 17 anos. Os dois tinham muitos amigos e admiradores. Ele era um menino muito bom, não era malvado, não era bandido. Ele estava dirigindo com um carro sem carteira. Isso não era motivo para terem atirado. A inocência que a Carol tinha e o amor, a prontidão que ela demonstrava para com as pessoas foi moldando o meu coração. O jovem francês foi morto a tiros por um policial. A jovem brasileira por um ex-aluno da escola. Os dois tinham mães que os amavam, mães que sofreram dores parecidas com as de Maria aos pés da cruz. A mãe francesa, mesmo sofrida, aceita participar de protestos e manifestações contra a morte de Nael. A mãe brasileira, mesmo sofrida, aceita rezar pelo assassino de sua filha e de momentos de profunda oração. Amem, mesmo as pessoas que nos fazem mal, amem. Os protestos violentos arrastam uma multidão. As ruas francesas viram campo de batalha. Os protestos pacíficos mobilizam muitos católicos. As igrejas brasileiras viram campo de vigílias.
A indignação que gera revolta deixou ônibus e carros carbonizados. A compreensão que gera perdão deixou lares e famílias mais consolados. Na certeza de que a morte da carne é certa, são os contrastes das reações que farão toda a diferença na eternidade da alma. Mudamos de assunto. Com o voto da ministra Carmen Lúcia, o Tribunal Superior Eleitoral formou maioria para tornar inelegível o ex-presidente Jair Bolsonaro. Nós vamos a Brasília com a repórter Aline Campelo, que traz mais detalhes. Boa noite, Aline. Uma excelente noite, Reinaldo, e a todos que nos acompanham. O julgamento começou em 22 de junho e terminou na tarde de hoje com o placar de 5-2 contra o ex-presidente. Hoje foram proferidos aqui no TSE os votos finais dos 3 ministros do STF. Carmen Lúcia e Alexandre de Moraes votaram pela condenação e Nunes Marques votou pela absolvição. Mesmo com recursos ainda possíveis, a decisão já tem validade. O ex-ministro da Casa Civil, Braga Neto, foi absolvido. Jair Bolsonaro foi condenado pelo TSE por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação, por ter mencionado falhas no sistema eleitoral em uma reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada que aconteceu em julho do ano passado. Em Belo Horizonte, Bolsonaro falou com jornalistas após ficar inelegível. Nas palavras dele, disse que levou uma facada nas costas. A defesa do ex-presidente informou que recebe a decisão com profundo respeito e aguardará a publicação do acórdão para apresentar recurso. Também nesta tarde, o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid, que está preso aqui em Brasília, prestou um novo depoimento à Polícia Federal. Seguimos acompanhando. Um excelente final de semana. Volto com vocês. Muito obrigado. Bom fim de semana para você também, viu, Aline? Olha, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que cria a transição de repasse econômico para os municípios devido ao novo censo demográfico. Ronaldo da Silva está na capital federal e dos estúdios traz as informações. Cadê você, hein, Ronaldo? Boa noite. Seja bem-vindo. Muito boa noite a vocês aí no estúdio, todos aqueles que agora nos assistem pela TV Canção Nova. Pois é, um dado inédito foi divulgado pelo IBGE. Quase metade das cidades brasileiras sofreu redução no número de habitantes. A partir desse parâmetro, o presidente sancionou a lei que estabelece o corte no repasse de recursos aos municípios. Os repasses do Fundo de Participação dos Municípios são concedidos de acordo com o tamanho da população da cidade e a renda per capita do estado. O cálculo de um coeficiente vai determinar a participação do município no montante do fundo. Com a divulgação do Censo Demográfico 2022, haverá mudança nesse coeficiente. Cidades que tiveram redução populacional, por exemplo, perdem espaço nesses repasses. Na época da tramitação do projeto, o levantamento da Confederação Nacional de Municípios apontou que mais de 600 cidades poderiam ter decréscimo de coeficiente por diferença de até 1.000 habitantes em relação à mudança da faixa populacional. A pesquisa é feita a cada 10 anos. Ainda de acordo com o levantamento, dos 5.570 municípios do Brasil, 2.399 perderam habitantes entre 2010 e 2022, o que representa 43% do total. Mudamos de assunto agora para falar de ação solidária. 70 projetos de entidades sociais poderão ser beneficiados com a Coleta Nacional da Solidariedade feita pela campanha da Fraternidade de 2023 da CNBB. Nesta instituição social em Brasília, centenas de pessoas em situação de vulnerabilidade já receberam tratamento psicológico e acompanhamento terapêutico. Eu não tinha condições de sair de casa nem da cama. Tem nutricionista, tem médico, tem psiquiatra. Depois que eu vim para cá tratando com a psicóloga, eu melhorei demais. O Instituto Nacional de Saúde Psíquica atua há 20 anos no Distrito Federal. A unidade oferece gratuitamente atividades terapêuticas e consultas psicoterápicas uma vez por semana.
O dinheiro recebido pelo Fundo Nacional de Solidariedade este ano vai auxiliar na alimentação dos pacientes. Para ajudar essas pessoas carentes, que não têm acesso ao serviço público em saúde mental, que é bem carente. Mais de 2 milhões de reais já foram destinados a 70 projetos do Fundo Nacional de Solidariedade da CNBB. Os recursos correspondem à segurança alimentar, vulnerabilidade social e geração de emprego e renda. 40% das coletas de todo o Brasil vem para a CNBB Nacional e gera aqui o Fundo Nacional de Solidariedade. Para receber os recursos, entidades de todo o Brasil podem se cadastrar no site da CNBB. Quase 300 projetos foram inscritos nesta primeira seleção. O secretário executivo de campanhas explica que a Conferência dos Bispos vai selecionar novas organizações até o dia 17 de julho. A cada ano a CNBB publica um edital do FNS. O edital deste ano de 2023, sempre em consonância com a campanha da Fraternidade, que é quem gerou a coleta nacional, quem tem projetos ainda e ainda quer solicitar o auxílio do Fundo Nacional, não deixe de acessar no site da CNBB e das campanhas da CNBB o edital. No edital vocês têm todas as informações necessárias. Solidariedade capaz de resgatar e transformar vidas, onde a fome não pode esperar. Vamos falar de férias agora? Julho começa amanhã e para muitos é sinônimo de descanso ou viagem em família. Está na hora de se preparar e planejar. Aqui em Brasília não faltam opções de lazer e passeio. Confira agora na reportagem de Camila Castro. Rica em arquitetura moderna, Brasília é a terceira capital mais procurada por turistas durante as férias de julho, de acordo com a pesquisa publicada pela agência de viagens Decolar. Outro levantamento realizado pela empresa de Mobilidade 99 revelou que o ponto turístico mais buscado da capital é a Esplanada dos Ministérios, onde estão o Congresso Nacional, Praça dos Três Poderes e o Palácio do Planalto. O Congresso Nacional estará com visita aberta durante todas as segundas e sextas-feiras do mês de julho. Grupos de 15 a 40 pessoas precisam fazer o agendamento da visita guiada pelo site do Congresso. Márcio e Camila são de Maringá, no Paraná. Escolheram Brasília como destino das férias para contemplar a arquitetura. Nós somos arquitetos, então para a gente é o que a gente mais veio ver e contemplar. É uma cidade bem bonita, bem bacana. Nosso turismo também é gastronômico, então também tem vários restaurantes interessantes, bares e tudo mais. Outro ponto procurado é a Torre de TV, que tem 224 metros de altura. De lá, o turista pode admirar a vista de 360 graus da capital do país. Brasília não tem praia, mas quem visita a capital pode apreciar o Lago Paranoá, no pontão do Lago Sul. Entretenimento com direito a passeio de barco no pôr do sol. Projetada por Oscar Niemeyer, a Ermida Dom Bosco atrai muitos turistas e moradores da cidade. O parque tem fácil acesso, entrada gratuita e conta com ciclovia, trilhas e acesso ao lago. O primeiro templo construído em Brasília em homenagem ao fundador da congregação salesiana permite uma vista privilegiada. Sem dúvidas, a viagem ao coração do Brasil pode ficar na memória do visitante. A cidade é linda, é maravilhosa. Gostei demais. Primeira vez, eu espero voltar outras vezes. E agora uma notícia a serviço da vida. Em São Paulo, houve redução de acidentes fatais no mês de maio. É Sidney Fernandes que vem contar essa boa notícia para a gente. Boa noite, Sidney. Boa noite a vocês no estúdio e boa noite a todos que nos assistem.
O número de pessoas que vieram a óbito por causa de acidentes de trânsito teve queda de 12% na capital paulista. O Brasil tem um compromisso pactuado com a ONU de reduzir pela metade as mortes até 2030. Uma infração gravíssima e a vida por um fio. Furar o sinal vermelho tem sido cada vez mais comum nas grandes cidades. Hoje ficou comum as pessoas respeitarem o sinal vermelho e não respeitam o pedestre. Quase todos os dias tem motoqueiro caído na pista e eles andam no corredor, né? E não podem andar no corredor e eles andam. Infelizmente é muita falta de atenção, né, mano, no trânsito. De ambas as partes, né, mano? Infelizmente, né? Não tem o que fazer, né? O que nós faz é andar devagar, né, mano? Imprudência e desrespeito às leis tiram a vida de 33 mil brasileiros por ano, segundo dados do Ministério da Saúde referente a 2021. Esse cenário já foi pior. Em 2014, foram 44 mil vítimas fatais. Nos anos seguintes, as mortes diminuíram, mas o número voltou a subir em 2020. Ainda assim, parte da redução está relacionada a campanhas educativas e o compromisso do Brasil com a ONU em reduzir pela metade o número de mortos e feridos no trânsito até 2030. São Paulo responde por 28% da frota brasileira. Trafegar por essas vias diariamente é um desafio para milhares de motoristas. Por isso, campanhas educativas são fundamentais para deixar o trânsito mais seguro, reduzindo acidentes e fatalidades. O Departamento Estadual de Trânsito tem destinado recursos para essa finalidade. Em maio, houve redução de 12% nas mortes na capital e 14% na região metropolitana de São Paulo, quando comparado ao mesmo mês de 2022. E a diminuição ocorre desde o início do ano. A prevenção de acidentes depende de todos nós. Tem envolvimento a imprensa, tem envolvimento o fabricante de automóvel, tem envolvimento as escolas. O cidadão, em qualquer das suas funções, ele é parte integrante desse processo. A Diocese de Santos, no litoral paulista, abre amanhã o ano jubilar em comemoração pelos 100 anos de criação. Haverá missa às 10 da manhã e, na ocasião, será aberta a Porta Santa, uma oportunidade para os fiéis receberem indulgência ao longo do ano. A programação vai até julho do ano que vem. O centenário traz como lema Lançai as redes. De acordo com o bispo diocesano Dom Tarcísio Escaramuça, a comemoração tem o objetivo de levar os fiéis a amadurecer a espiritualidade e a missão evangelizadora. Mas principalmente um apelo à conversão, ao crescimento na fé, a nossa identificação com a igreja, o sentido de pertença à igreja, desenvolver e fortalecer muito esse sentido de pertença à igreja e de todos assumirem o compromisso missionário. Peregrinações e romarias também vão marcar a celebração deste ano jubilar. Uma delas será com a imagem de Nossa Senhora do Rosário, padroeira da Diocese de Santos. Dentro desse caminho de peregrinações, teremos muitas celebrações, horas santas eucarísticas, festas, as festas dos padroeiros, tudo assim em torno justamente desse jubileu. Além das celebrações religiosas, eventos no âmbito da sociedade também estão previstos. O campo cultural é extraordinário, o campo da educação, a parte também social, né, com grandes realizações sempre. Comemorar 100 anos é experimentar um tempo de graça de Deus e ver de que maneira a Igreja em Santos viveu a sua missão. O centenário propõe um tempo de conversão pessoal e pastoral em vista de uma igreja mais unida, tendo como meta a sinodalidade. A gente espera realmente uma igreja mais forte, mais fortalecida na fé, mais unida e mais engajada na missão. Segunda-feira a gente volta com outras informações da capital paulista. Boa noite a todos, bom fim de semana e é com vocês em Cachoeira Paulista. Obrigada, Sidney. Uma boa noite para vocês também. Contribuir para melhorar a vida das pessoas por meio de um conjunto de ações evangelizadoras e sociais, promovido pela Canção Nova, é um gesto que leva à multiplicação do bem.
Graças à generosidade de sócios e benfeitores, a alegria para evangelizar floresce a cada dia e em cada programa. Nós chegamos aos 88% neste último dia de campanha do mês de junho. Eu convido você a se associar à Canção Nova e fazer a diferença. Acesse clube.cançãonova.com e escolha a melhor forma de ajudar a Canção Nova. E hoje o nosso apelo é que até meia-noite você faça um algo a mais pelo Pix. Isso mesmo, doe pelo Pix. A chave é pix.doação@cançãonova.com. Obrigada por ser evangelizador conosco. O mês de julho começa amanhã com instabilidades no centro-sul do país. Vamos conferir com Yara Naires. Boa noite, Yara. Olá, Reinaldo, Adriana. Boa noite para vocês e a todos que acompanham a nossa programação. Olha, o sudeste e o sul do país terão tempo instável, com chuva entre o litoral de São Paulo e norte do Espírito Santo. E também no norte do Rio Grande do Sul ao litoral do Paraná. Um ciclone extratropical se forma neste final de semana, aumentando as rajadas de vento no litoral da Bahia, no Espírito Santo e no Rio de Janeiro. No norte e nordeste, a frente fria piora as condições do tempo, ou seja, temporais à vista. O frio será sentido no sul. A capital gaúcha fica entre os 10 e 20 graus. Temperatura mais amena aqui no sudeste também. Rio de Janeiro não passa dos 27 graus. No centro-oeste, a previsão é de tempo seco e firme. As máximas chegam aos 33 graus em Cuiabá, 29 em Goiânia e 28 em Campo Grande. E tem evento na Canção Nova neste fim de semana. Para você que vai participar, fique tranquilo, pois o sábado não será muito quente. As máximas variam entre os 26 graus no sábado e 25 no domingo. Tragam um agasalho porque as noites e madrugadas serão mais frias. Temperaturas que ficam na casa dos 13 graus. Bom, desejo a todos um excelente final de semana. Volto com vocês, Reinaldo, Adriana. Obrigado, Yara. No próximo domingo é celebrado o Dia Nacional do Bombeiro. A profissão existe há quase 170 anos no país e foi mudando com o passar do tempo. Nossa equipe de Belo Horizonte conta essa história. Combate a incêndio, resgate de diferentes formas e em diversos lugares do país. Quando o assunto é ajudar a população, o bombeiro é um dos profissionais lembrados. Só que quando foi criada no país, a profissão tinha um objetivo bem mais específico. O imperador Dom Pedro II viu a necessidade de um grupo de pessoas combater os pequenos focos de incêndio que surgia na capital do Império, Rio de Janeiro. Assim, no ano de 1856, no 2 de julho, inclusive, ele tem assinado ali o ato do imperador criando o Corpo de Bombeiros Provisório da Corte. Com o passar do tempo e o desenvolvimento das cidades, os bombeiros passaram a ter outras funções. O desenvolvimento da indústria automobilística e com estradas, com mais carros nas rodovias, nas ruas, começa a ter também mais acidentes e os bombeiros começam a atuar também nessas áreas. Atividade aquática. Minas Gerais é um estado que tem muitas lagoas, piscinas, rios, então surgem muitas pessoas também que infelizmente se afogam nesses locais, então começa a desenvolver ali também uma atividade aquática. A tecnologia mudou a forma dos profissionais trabalharem. Hoje você conseguiria imaginar um bombeiro usando esta roupa em um salvamento aquático? Pois é, durante muitos anos ela foi utilizada nesse tipo de operação. E era bastante pesado, limitava muito a movimentação do bombeiro, né? Uniformes discretos passaram a ter cores mais vivas, tudo para garantir segurança e facilitar a identificação da equipe. Evolução que também atinge os mais diversos equipamentos de trabalho. Aprimoramento para atender às demandas do povo, que não para de evoluir. E agora vamos falar da iguaria, que já virou tradição em uma paróquia de São José dos Campos, interior de São Paulo. Para muita gente, o bolinho caipira é irresistível. Reinaldo, a nossa equipe esteve lá e provou.
e atestou que o quitute, que já virou sucesso entre paroquianos e visitantes, é muito bom. Meio do ano para o Vale Paraibano significa comer bolinho caipira. É o patrimônio histórico da cidade, o bolinho caipira. Por isso, mãos à obra, ou melhor, na massa. Missão para o José Geraldo, responsável por temperar a farinha, colocar água na massa e deixá-la no jeito para essa equipe dar conta do recado. Eu aprendi isso aí no São Francisco. Eu trabalhava em festa lá e vim para cá. Aí eu vim pro bolinho ajudar e estou até hoje. Seu Zé é um dos voluntários mais antigos da quermesse. Ele recebe as bandejas com os bolinhos modelados e depois de alguns frascos de óleo, é hora de mergulhar. 36 anos de experiência. Com alegria, com vontade, com amor. Em Jacareí, no interior de São Paulo, o bolinho caipira pode ser encontrado todos os anos na paróquia São João Batista. Esta é a edição de número 54 da Festa do Padroeiro, que agrada a todos os paladares. Aqui é possível experimentar tanto o bolinho caipira com recheio de carne, quanto o de linguiça. Cerca de 4.000 unidades são vendidas a cada noite. Tem um diferencial, né? Ele segue, inclusive, o projeto de lei com patrimônio material, que é com farinha branca, com linguiça, embora a gente saiba que as tradições dos caipiras, várias cidades faz de várias formas, né? O bolinho caipira começou a ser comercializado na década de 20. A partir de Jacareí, chegou às demais cidades da região. A Dona Verinha é do tempo que a iguaria se chamava Bolinho Peixinho, por não haver fácil acesso aos recheios que hoje conhecemos. Punha a lambarizinha dentro e fritava, é o bolinho peixinho. Então eu lembro que a minha avó fazia esse peixinho. E ainda eu falava para o pessoal que era um desenho de peixinho, não, bolinho peixinho. Esse que ficou rabinho. Bolinho caipira de carne ou bolinho caipira de linguiça? Bolinho caipira de carne ganha meu coração. Olha, e é o que você está comendo agora, né? Sim, por acaso está uma delícia. E agora vamos descobrir para onde a equipe do Repórter Canção Nova vai nos levar neste domingo. E é com Núbia Freire. Olá, boa noite. Nossa equipe em Belo Horizonte esteve na cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, primeira cidade brasileira a receber o título de Patrimônio Mundial da Humanidade e apresenta toda a riqueza dessa cidade histórica. Quem traz as informações é Gabriele Dutra. Primeira cidade brasileira a receber o título de Patrimônio Mundial da Humanidade, Ouro Preto é um verdadeiro símbolo do período colonial brasileiro e oferece muita história para os visitantes. Para entender a importância política da antiga Vila Rica e a construção da fé do povo brasileiro, nossa equipe visitou os principais museus da cidade. Você vai conhecer um oratório escolhido para ficar no quarto que hospedou um dos papas, que hoje é santo da igreja. E claro, faremos um passeio pelas famosas igrejas históricas construídas no século XVIII durante o ciclo do ouro. E como a culinária de Minas Gerais é um diferencial do estado, a gente vai te ensinar uma receita típica, bambá de couve. Já ouviu falar? Você confere tudo isso neste domingo no Repórter Canção Nova. Após o aniversário de 40 anos comemorado ontem, a Fazenda da Esperança segue em festa. Na cidade paulista de Guaratinguetá, autoridades se reuniram na sede da obra social. Os fundadores da Fazenda da Esperança falaram de experiências vivenciadas em 40 anos de evangelização. Homens e mulheres que alcançaram a recuperação da dependência também partilharam suas histórias. Não buscam a felicidade, acumular bens, acumular título, tudo isso passa. Só Deus permanece. Sou muito grato a Deus. Gostaria de dar um abraço para Ele. O ideal que fascinou a gente, que foi esse de encontrar Deus em cada um dos que mais sofrem, ele se perpetuou e fez nascer uma legião de homens e mulheres que sentem esse chamado de poder fazer parte dessa família, que agora se constituiu como os filhos da esperança.
A agenda junto às autoridades integra o calendário de homenagens à Fazenda da Esperança. 4 décadas de luta contra a dependência química a partir de uma nova vida, com base no amor e no Evangelho. E o índice de recuperação da Fazenda Esperança é altíssimo. Então, para nós, enquanto poder público, sempre apoiar essa iniciativa que começou lá atrás. Mais de 70 mil pessoas longe das drogas e outros vícios. Missão reconhecida em âmbito político e, sobretudo, no carinho do povo de Deus. Nós, da comunidade Canção Nova, como comunidades irmãs, parabenizamos a Fazenda da Esperança, na pessoa do Frei Hans, do Nelson e de tantos outros irmãos e irmãs que fazem a vida da Fazenda da Esperança acontecer. Parabéns ao Frei Hans e a toda a família da Fazenda da Esperança. E o acolhimento restaurador toca o coração de diversas pessoas que vivenciaram a dependência química. A partir da transformação espiritual, muitos expressaram o amor que conheceram na Fazenda da Esperança. A assistência e restauração alcançaram muitas pessoas. A proximidade do então Papa Bento XVI com a obra se tornou primordial para a expansão dos trabalhos. Em 2007 já estava programada uma visita do Papa Bento aqui no Brasil. Frei Hans juntou 80 cartas de bispos, arcebispos e cardeais do Brasil e teve a oportunidade de falar com ele pessoalmente na sua língua materna. Ele fez a pergunta: o senhor, Santo Padre, pode imaginar, estando em Aparecida, de poder dar o abraço do Pai a esses filhos pródigos que estão reunidos nas Fazendas da Esperança? Aí o Papa Bento respondeu: Jawohl, que é uma expressão assim característica da língua alemã, como dizer sim, senhor. E mesmo sem a confirmação de que Papa Bento viria à Fazenda, Frei Hans acreditou na providência para recepcionar o Santo Padre. Entre as obras realizadas nesse período está o Santuário da Esperança. Nesta cobertura, conhecida hoje como Palco do Papa, foi que Bento XVI presidiu uma missa em 2007, quando veio à Fazenda da Esperança. E ao descer as escadas para receber as mais de 7 mil pessoas, foi surpreendido pelo abraço de algumas crianças. A tarefa do Papa é renovar nos corações essa luz que não ofusca, pois quer iluminar o íntimo das almas, que buscam o verdadeiro bem e a paz que o mundo não pode dar. A transformação dos filhos acontece na sadia convivência. Momentos simples de trabalho e meditação da palavra se tornaram melodias de cura interior. Diante de ti a tempestade se cala, meu Deus, honra minha fé. É só Deus cura, só Deus restaura, só Deus liberta e só Ele é capaz de me dar tudo aquilo que eu preciso, né? Com a certeza que a restauração precisa começar no coração, Alexander vive um momento de descoberta. Quem faz isso é Deus, quem faz isso é o Espírito Santo. Eu sou apenas um instrumento, eu sou apenas um canal. Então isso me faz dar passos, porque me mostra que eu estou na direção certa. Seja sempre o guardião das palavras que eu falo, e também seja o pastor conduzindo os meus passos. E com estas imagens da Fazenda da Esperança, encerramos a edição de hoje do Canção Nova Notícias e com agradecimentos especiais a você por esse tempo, viu, Adriana? Eu é que agradeço, Reinaldo, pela oportunidade de ter vivido esses 2 anos no jornalismo Canção Nova com essa equipe incrível. A missão continua. Eu sigo para o Terço da Misericórdia e junto à equipe formativa também da comunidade Canção Nova. O jornalismo da Canção Nova
também é evangelização. Então, continue sintonizando o nosso jornalismo e nos prestigiando. Logo mais, às 8 horas, tem missa de abertura no acampamento para os casais, presidida pelo padre José Eduardo. Uma noite abençoada para todos nós. Felicidades e muita alegria na sua missão, viu? Obrigado por esse tempo de aprender mais. Boa noite, aproveite o fim de semana, então, com alegria, responsabilidade, esperança e fé. Paz para você.